Muito bem, turma. Aqui nesse vídeo nós vamos falar rapidamente sobre a atuação de um campo elétrico e como ocorre a força elétrica, né, na presença de um campo elétrico. Na verdade, a gente já tinha falado sobre força elétrica, mas aqui a gente vai falar apenas como surge essa força elétrica e como é que trabalham esses campos elétricos, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui algumas aplicações, alguns exercícios e depois segue com uma bateria de atividades para a gente poder realizar, tá? Então, vamos observar o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, uma partícula que nós havíamos falado antes, uma partícula positiva, essa partícula positiva, ao seu entorno, produz um campo elétrico que dizemos que é radial para fora, como já havíamos comentado, certo? Bom, ocorre que se eu pegar uma partícula negativa, eu vou ter uma simetria dessa situação, porém, no sentido contrário, o meu campo elétrico, certo? A estas linhas aqui, chamamos de linhas de campo elétrico, tá bom? Só para manter a regularidade aqui, né? Vamos colocar em branco. Bom, como é que acontece então a presença de uma força elétrica? Se eu tiver, por exemplo, um campo elétrico gerado por uma série de cargas elétricas, vamos dizer que eu tenha uma série de cargas negativas aqui na parede, tá? Ou seja, a minha parede, eu não cheguei a desenhar, mas essa linha cinza aí já dá para simular uma parede. Essa minha parede está carregada com partículas negativas. Isso significa que eu vou produzir um campo elétrico devido a essas partículas, certo? Esse campo elétrico, ele vai em direção, né, dessas cargas elétricas que são negativas. Bom, o que acaba acontecendo se agora vamos abolir, né, a razão do porquê surgiu esse campo elétrico aqui? Eu designo isso aqui, represento pela letra E de campo elétrico, tá? Eu vou deletar isso aqui, simplesmente para a gente parar de ignorar isso aqui e esquecer a questão de essa parede estar negativamente carregada, tá? O fato de ela estar negativamente carregada não é o ponto importante do que vamos observar aqui, né? O que é importante? Existe um campo elétrico presente nessa região. Se eu colocar uma partícula positiva aqui, imersa a esse campo todo, na verdade são linhas imaginárias, tá? Mas nós estamos representando esse campo elétrico presente a partir dessas linhas. Então, se eu colocar uma partícula positiva aqui no meio desse campo elétrico, o que vai acontecer? Sempre haverá a presença de uma força atuando numa partícula positiva no mesmo sentido do campo elétrico, certo? Viu só? Se a partícula é positiva, a força que atua nela é no mesmo sentido do campo elétrico, tá? Agora, se eu colocasse uma partícula negativa, né, por exemplo aqui, eu tenho também uma força atuando. Só que essa minha força vai ter o sinal contrário, ou seja, no sentido contrário do campo elétrico. Agora vamos voltar a colocar aquelas partículas aqui, vamos observar. Não é exatamente isso que acontece? Cargas negativas atraem uma carga positiva, por isso a força no sentido do campo. Cargas negativas são repelidas por cargas negativas, por isso a força elétrica
contrária ao sentido do campo. Se eu inverter essa situação e colocar da seguinte forma, ó, partículas positivas aqui, que tipo de campo elétrico eu vou gerar? Eu vou gerar um campo elétrico radial para fora, certo? Como havíamos representado antes. Bom, essa aqui, de novo, são somente linhas de representação, né? Onde eu represento pela letra E de campo elétrico. Esse sinalzinho aqui em cima indica que esse E é um campo vetorial, tá? E aí, se eu colocar uma partícula agora de novo, a gente vai ignorar isso aqui, né? Tá bom? Vou apagar aqui. E vamos seguir a regra. Se eu colocar uma partícula positiva aqui e uma partícula negativa logo abaixo, o que vamos ter? Bom, partícula positiva obedece o sentido do campo elétrico. Tá? Ó, veja que o campo elétrico está orientado para cá e temos a partícula positiva imersa com a força elétrica obedecendo o campo elétrico. Já para a partícula negativa, como sempre, ela vai obedecer a mesma direção do campo elétrico, porém no sentido contrário. Tá? Então tá aí, ó. Mesma situação que nós tínhamos antes, e agora vamos observar de novo as partículas de volta, que é exatamente isso que acontece, né? Olha lá, cargas positivas atraem a carga negativa, cargas positivas repelem a carga positiva, tá? Como que o campo elétrico é dado, né? Então, a representação de um campo elétrico é dado como havíamos comentado antes, partículas positivas e partículas negativas, onde nós temos campo elétrico radial para fora, né? E campo elétrico radial para dentro para uma carga negativa. Tá? Como é que é a expressão matemática, né? Nós dizemos que campo elétrico é dado por Newton por Coulomb, né? Isso significa o quê? Que, por exemplo, para uma força elétrica existir, a força elétrica é dada por carga vezes o campo elétrico. Tá? Desta forma, campo elétrico eu represento desta forma aqui, ó. Força elétrica dividido pela carga, certo? Desta forma, eu tenho o quê? Que campo elétrico, a unidade de campo elétrico é Newton, pois eu tenho força ali, dividido por Coulomb, tá? Newton por Coulomb. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Digamos assim, ó, eu tenho, vou colocar um exemplo 1 aqui. Em um campo elétrico, opa, travou a caneta aqui. Está presente uma partícula
com uma partícula Q igual a 5 microcoulombs de carga, que sofre uma força vamos colocar aqui F igual a 45 newtons. Vamos colocar aqui duas letras aqui. A. É uma partícula positiva, tá bom? Vamos colocar que a partícula é positiva. Faça um diagrama Letra B. Calcule o campo elétrico. Tá? Então, como é que fica no diagrama? Bom, o diagrama era aquilo que a gente estava fazendo com as representações de campo elétrico. Eu vou colocar um campo elétrico radial nesse sentido aqui, tá? E aí eu tenho uma partícula positiva imersa nesse campo aqui, tá? O que acaba acontecendo? Ó, se o meu campo elétrico é radial, nesse sentido aqui, então a minha partícula vai sofrer uma força com o mesmo sentido do campo elétrico, né? Tá? Esse é o diagrama, nada mais. Tá bom? Agora aqui para B, como é que vai ficar o cálculo? O cálculo vai ficar bem simples, ó. E é igual a E de campo elétrico igual a força elétrica dividido por carga. Então nós temos, olha lá, ó, 45 newtons dividido por 5 microcoulombs. Micro, né? Lembrando, o mi equivale a 10 na menos 6. Micro. Então temos 10 na menos 6 aqui. Coulombs. 45 dividido por 5 vai dar 9. E o 10 na menos 6 eu passo lá para cima, fica 10 na 6. E aí eu tenho 10 na 6 newton por coulomb. Sim, esse é o valor do campo elétrico. Significa que, reescrevendo isso aqui, eu tenho mega, né? São milhões. 1000 seria 10 na 3. E mais 3, milhão. Portanto, o milhão a gente designa como mega. Ó, veja que em vez de mi, que seria micro, eu tenho mega, que é 10 na 6. Ele estava lá embaixo, né? Passou para cima e trocou o sinal do expoente, ficou mais. Então eu tenho muitos zeros aqui depois do 9. 9 milhões de newtons por coulomb. E aí eu escrevo como 9 mega newton por coulomb. Travou a caneta. Tá, fechou. Beleza, pessoal? Agora, vamos colocar um outro exemplo bem interessante aqui. Exemplo 2. Tá? Vamos pensar o seguinte, ó. Esse eu vou começar com um exemplo simples aqui, ó. Qual o valor da força elétrica de um elétron imerso da força elétrica que... vamos lá, qual o valor da força elétrica?
eu vou só jogar o textinho um pouquinho para baixo ali, ó. Qual o valor da força elétrica que atua tá? Sobre um elétron, tá? Qual o valor da força elétrica que atua sobre um elétron que está imerso em um campo campo elétrico, tá? Campo elétrico. Travou a caneta aqui. Deu. E um campo elétrico que está campo elétrico vertical, tá? Vou melhorar aqui. Campo elétrico vertical orientado para baixo. Então, eu tenho um campo elétrico orientado para baixo, certo? Ele é vertical e está orientado para baixo. Então, seria isso aqui, ó. Tá bom? Olha que interessante. Aqui a gente já está construindo o diagrama já de cara, né? E aí ele está... Opa! Ele está virado para baixo. Olha só. Se eu colocar uma partícula negativa aqui no meio, o que vai acontecer? Vamos desenhar ela melhor aqui. Bom, o que acontece com a força elétrica quando um elétron, ou uma partícula negativa, a gente sabe que o elétron, vamos só para lembrar aqui, ó, o elétron, vou colocar assim, ó, a carga do elétron, né, a gente já sabe qual é menos, né, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá bom? Então, se eu tenho uma partícula aqui imersa a um campo, né, eu quero saber qual é o valor da força, eu não coloquei o valor do campo aqui, né, vamos colocar o valor desse campo aqui, ó, E igual a, vamos ver, 320 mega Newton por coulomb, tá bom? Então, eu tenho essa partícula aqui, ela está imersa a esse campo elétrico vertical orientado no sentido para baixo. O que acontece com a força elétrica que atua sobre uma partícula negativa imersa a um campo elétrico? Lembrando, né? A força elétrica é no sentido contrário do campo. Então, a nossa força elétrica aqui vai ser vertical para cima, tá bom? A pergunta é, qual é o valor dessa força? Bom, força elétrica, a gente já viu, olha lá, a gente sabe que campo elétrico é força elétrica dividido por carga. Então, essa carga passa multiplicando. Logo, força elétrica é carga vezes campo elétrico. Tudo bem? Se a força elétrica é carga vezes campo elétrico, como é que vai ficar a conta? Ó, a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ok? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, vezes o campo elétrico é para baixo, então eu vou botar que ele tem um sinal negativo, logo,
colocar o sinal negativo aqui, uma multiplicação com um sinal negativo. 320 mega, o mega é 10 na 6, né? Newton por Coulomb. Eu posso cancelar as unidades, ó, Coulomb com Coulomb. E aí eu vou fazer 1,6 vezes 320. Menos com menos vai dar positivo. Portanto, vamos pegar a calculadora aqui e vamos calcular quanto que vai dar esse 1,6 vezes 320 aqui. Aqui dentro. Ali. Pronto. 1,6 vezes 320. Deu? 512. Então, 1,6 vezes 320. Menos com menos mais 512. Tá? 10 na menos 19. Com 10 na 6. 19 menos 19 mais 6. Sobra a diferença, que é menos 13. Tá bom? E olha lá, Coulomb foi anulado, sobrou Newton. Se eu tô com duas casas sobrando aqui, tá? Se eu pegar uma casa aqui sobrando e jogar lá em cima, eu vou ficar com 10 na menos 12. Ó, 5,1 vezes 0,2, né? Peguei uma casa daqui, mais uma casa, eu tinha uma casa sobrando, joguei uma, ficou 10 na menos 13, e aí eu faço mais uma aqui, porque eu estou jogando a vírgula aqui. Então, como a vírgula ficou aqui embaixo, ó, então agora ficou 10 na menos 13 mais 1. 10 na menos 12 newtons. O 10 na menos 12, a gente tem que lembrar que é pico, né? A gente tinha visto aquela listinha lá. Então, vai ficar força igual a 51,2 pico newtons. Por que essas informações aqui de grandeza são importantes a gente correlacionar, né? Porque quando a gente observar um manual, a gente vai ter que aprender a analisar em que regulagem ele se encontra, qual é a escala que ele está trabalhando, tá bom? Então, a gente se familiarizando com esse tipo de linguagem vai permitir com que a gente possa avaliar as condições de um equipamento, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, e aí eu tenho um exemplo interessante aqui para a gente trabalhar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Um elétron não, eu vou colocar assim, ó, uma gota d'água com Q igual a menos 3,0 microcoulombs de carga está suspensa no ar. No ar. Ponto. De acordo com o diagrama que eu vou colocar aqui, ó. Suspensa no ar, vírgula, conforme o diagrama. Qual a massa desta gota? Uma gota d'água, tá? Vamos ver se essa conta dá certo. Vamos ver se ela não é muito pesada, né? Também, porque aqui 3 microcoulombs. Bom, eu tenho o seguinte, ó, mesmo uma situação muito parecida com a que a gente estava trabalhando antes, só que agora eu quero saber por que essa gota está suspensa, ó. Nós temos um campo elétrico aqui, tá?
presente e ele é vertical para baixo. E eu falei que essa gota ela está com menos 3 microcoulombs, então é uma gota negativamente carregada, certo? Eu disse, observem bem, eu falei que ela está suspensa no ar. O que isso significa? Flutuando, né? Tá? Flutua. Se ela flutua, quer dizer que ela está parada ali no ar, né? Ela pode até deslizar na mesma orientação, mas ela nem cai e nem sobe, ela simplesmente flutua, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas forças atuando. É uma força elétrica, devido à presença do meu campo elétrico aqui, tá? E, claro, se tivesse só força elétrica, ela estaria subindo. Se tivesse só força elétrica, estaria subindo, mas não tem só força elétrica. Tem a força peso, olha só. A força peso faz com que ela não suba, certo? E aí faz com que essa força peso, é o peso da gota, impede com que ela seja repelida para cima, né, devido a cargas negativas que poderiam estar presentes na Terra, tá? Então, eu vou colocar um valor de campo elétrico aqui, vamos supor que o nosso campo elétrico aqui seja de 900, melhor, vou colocar 9 vezes 10 na... Vamos colocar aqui 10 na 6, 10 na 6 newton por coulomb, tá bom? Muito bem, então, qual a massa desta gota? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou considerar que essas duas forças são iguais. Se ela está parada, olha só, se a partícula está parada, vale a primeira lei de Newton, tá? Vou colocar aqui, ó, está parada. Portanto, a soma de forças nela é zero. Se a soma de forças nela é zero, isso significa que eu tenho o quê? Que eu tenho força atuando para cima, menos peso atuando para baixo. Isso me dá zero. E aí a força elétrica, ó, força elétrica fica igual ao peso, tá bom? Só que a gente tem que lembrar, força elétrica é igual a carga vezes campo elétrico, não é? Portanto, aqui, ó, no lugar de força elétrica, eu vou escrever carga vezes campo. Opa, travou a caneta. Eu tenho um vídeo processando ali junto, aí de vez em quando ele come o processamento do computador. Ó, carga vezes campo. Ao passo que peso, né, vamos lembrar lá das leis de Newton, peso é massa vezes a aceleração. Então eu tenho massa vezes a aceleração. O que eu vou fazer agora? Gravidade é a de sempre, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente vai usar esse aqui sempre como padrão, tá bom, gente? Se não contiver no problema, a gente usa como padrão, na verdade, 9,81, mas aqui a gente vai poder usar o 10 sem problema nenhum. Como é que vai ficar o resto dessa conta? Veja bem, vamos colocar assim, ó. Agora, carga vezes o campo elétrico, eu pego essa gravidade aqui e passo dividindo, tá bom? Ó, passa dividindo para o outro lado da igualdade. E aí fica carga vezes campo elétrico dividido por gravidade. Isso vai me dar massa. Tá bom? Claro que se eu inverter, dá na mesma coisa, né? Massa é igual a carga vezes campo dividido por gravidade. Agora basta eu substituir os valores, né? Carga vai ser, é de quanto mesmo? Vamos dar uma olhada lá em cima. Carga é de menos 3 microcoulombs, né? Aqui não vai importar o sinal, tá? Porque os vetores aqui já
se cancelar, o campo elétrico é para baixo. Bom, até vou colocar o sinal só para garantir. Ó. Na verdade, a gravidade é para baixo, o campo elétrico é para baixo, então aqui não ia importar muito, tá? Mas a gente coloca o sinal, não tem problema. Ó, menos 3 microcoulombs. Microcoulombs é 10 na menos 6. Coulombs. Vezes o campo elétrico, que é menos alguma coisa, né? Gente, o sinal do campo elétrico não está aqui, mas eu posso colocar porque o campo elétrico está apontando para baixo, então posso pôr o sinal sim, tá bom? E aí eu tenho 9 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, né? E isso é dividido pela gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então como é que ficou aí? Coulomb cancela com Coulomb, tá bom? E 10 na menos 6 com 10 na 6 fica 10 na 0, que é 1. 3 vezes 9 dá 27. Menos com menos mais. 27 não, perdão. 27, isso mesmo. Então tenho 27 aqui, dividido por 10. Olha só, aqui é Newton. Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. E aqui a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Aí a gente vai cancelar metro por segundo ao quadrado com metro por segundo ao quadrado. Vai dar 27 dividido por 10, que vai dar 2,7, né? Então a massa é de 2,7 quilogramas. Gente, não é uma gota, é um balde, né? Então veja que eu peguei os valores de cabeça e deu uma gota gigantesca. Acho que é mais interessante que fique um outro valor aqui. Então, em vez de ser, por exemplo, 10 na 6, teria que ser um 10 na 3, tá? Que daí isso aqui daria 2,7 gramas. Daria muito mais razoável, tá? A gente pode até alterar essa conta, mas para fins de exemplificação não tem necessidade. Tá bom? Então, fechamos esse exemplo por aqui, haverão outros, tá? E por hora é isso, beleza, pessoal? Valeu, logo estou passando a atividade aí, só acompanhar aí e perguntando. Valeu, pessoal. Bom, pessoal, na verdade a gente pode até fazer um problema um pouco inverso desse daqui, né? Vamos colocar um exemplo 4 aqui e vamos pensar o seguinte. Se temos uma partícula vamos colocar aqui com massa de 20 microgramas, certo? Uma massa, eu vou colocar assim, ó, 25 microgramas, tá? Se temos uma partícula com massa de 25 microgramas imersa a um campo elétrico onde a mesma permanece estacionária. Considerando
aceleração da gravidade, né? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, vírgula, qual deve ser o valor do campo, né? Se a carga elétrica da partícula é de, vamos colocar aqui, Q igual a 5 microcoulombs, tá bom? Bom, eu vou colocar um campo elétrico radial, aquela partícula, eu coloquei uma partícula positiva, tá? E esse meu campo elétrico, eu vou colocar ele radial, colocar ele para cima, tá? Então, nós temos um campo elétrico assim, presente, tá? E vertical para cima, e eu quero saber o valor desse campo elétrico aqui, tá bom? A minha partícula está aqui, positiva, e veja bem o que acontece. A força elétrica, ela obedece à orientação do meu campo elétrico, né? Então, ao passo que o peso é sempre para baixo. Tá bom? Então, temos aí o peso atraindo a partícula para baixo e a força elétrica mantendo ela suspensa, né? Então, essa partícula não cai, né, devido ao campo elétrico que faz com que devido ao campo elétrico presente, né, que faz surgir sobre essa partícula positiva de 25 microgramas de massa, né, ele faz com que exista essa força elétrica que permita com que a partícula permaneça suspensa. Então, como é que nós vamos fazer essa conta aqui, né? Bom, de novo, nós temos um somatório de forças, tá? Então, nessa região aqui, a gente sabe que a soma, segundo a lei de Newton, a soma das forças dá zero, porque a partícula está em modo estacionário, tá bom? Ela está parada ali, tá bom? Vou colocar, destacar em amarelo aqui para seguir o padrão aqui. E aí, o que nós temos aí? Bom, a gente sabe que a força elétrica está atuando para cima, e o peso está atuando para baixo, e isso vai dar zero. Então, passo o peso para o outro lado, tá bom? E vai ficar força igual a peso, que nem na situação anterior. Acontece que a gente já sabe que força é carga vezes campo elétrico, tá bom? E aqui o peso é massa vezes a gravidade. Bom, e a pergunta é qual é o valor do campo elétrico, não é? Vamos lá. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nossa, aqui está horrível isso. Meu Deus, qual deve ser? Olha, isso aqui se chama ato falho. Qual? Eu escrevi cal. Por favor, me perdoa. Não sei o que aconteceu aqui. Carga vezes campo elétrico é igual a massa vezes gravidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou isolar o campo elétrico, ó. Qual deve ser o valor do campo elétrico, né? Qual deve ser o valor do campo, né? Campo elétrico, no caso aqui, estamos falando do campo, tá bom? O campo elétrico, se a carga elétrica da partícula é 5 microcoulombs. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o E e vou passar a carga, né? Vou passar a carga aqui, dividindo massa vezes gravidade. E aí vai ficar o quê? Campo elétrico é
massa vezes a gravidade dividido pela carga, tá bom? Muito bem. Aqui nós estamos usando um módulo do campo elétrico, da gravidade, não estamos usando sinal, então esse campo elétrico vai ficar positivo, vai ficar para cima, tá? E isso vai dar massa, que é de 25 microgramas. Micro, 10 na menos 6. Então tá aqui, ó, 10 na menos 6. Gramas. Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso é dividido pela carga, que é de quanto? 5 microcoulombs. 5 microcoulombs. Eu vou colocar o micro, era 10 na menos 6, então nem precisava ter substituído aqui, tá? Microcoulombs. Pronto, tudo. Eu vou cancelar 10 na menos 6 com 10 na menos 6. Tá bom? 25 dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 sobra 5. E aí eu tenho 5 vezes 10. E agora as unidades. Grama, metro por segundo ao quadrado e coulomb. Newton é uma unidade de quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então aqui eu tenho 5 vezes 10 dá 50. Só que para eu colocar o quilograma aqui, eu vou ter que dividir por 1000, tá? Então, se eu colocar, veja só, 1000 aqui, o 1000 equivale a 10 na 3. Eu vou melhorar isso aqui, ó. 10 na 3, eu vou colocar aqui. E eu vou colocar 10 na 3 embaixo. Por que isso? Já vou mostrar para vocês. Olha só, o K, esse 10 na 3 aqui, é o K de quilo. Quilo representa 1000. Pode ser quilograma, pode ser quilômetro, pode ser quilopascais, pode ser quilocaloria. Nesse caso aqui, o quilo é para quilograma, né? Então ficou assim, ó. E igual a 50. Ó, como eu coloquei 10 na 3 aqui em cima, eu coloquei 10 na 3 embaixo para compensar, tá bom? E aí, esse 10 na 3 eu vou transformar em K. Aí ficou K. E aí, juntando com G, ficou quilograma. Metro por segundo ao quadrado, dividido por coulomb. Tá bom? Só que tem esse 10 na 3 aqui. Na 3 aqui, isto. Como é que eu vou fazer aqui? Esse 10 na 3 eu vou jogar lá para cima, vai ficar 10 na menos 3. Então, vai ficar 50 vezes 10 na menos 3. O quilograma metro por segundo ao quadrado é a unidade Newton. E aí eu tenho Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Isso aqui eu posso ainda reescrever da seguinte forma. E igual a 50 mili. Mili é milésimo de alguma coisa, porque eu tinha 10 na 3. 10 na 3 equivale a 1000, né? Então eu tinha 10 na 3 aqui embaixo. Joguei para cima, ficou 10 na menos 3. E 10 na menos 3, o prefixo é mili. Tipo milímetro, miligrama, tá bom? Então nós temos milinewtons por coulomb. Esse é o nosso campo elétrico. Interessante essa questão aí, né, pessoal? Então, fechou de exemplos aqui, tá? Eu vou adicionar essa parte aqui junto com o outro vídeo.